Salve, salve galera do InfectoCast, bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é o William. Aqui é o João. O episódio de hoje é um episódio que a gente escuta muito falar, mas na prática clínica nem sempre a gente vê como infectologista. Para quem está lendo aí o título do nosso episódio, já tem uma noção do que a gente vai conversar hoje. Mas antes eu ia trazer uns casinhos clínicos aqui para a gente ir discutindo com o João para ir reforçando aqui um raciocínio clínico, beleza, João? Não vai ser bem um derrube expert, mas... Beleza, mas a gente vai falar um pouco de como que você chega nesse diagnóstico, como que aparece na prática clínica, é isso? Mais ou menos isso. Beleza. Então, os casos que eu vou comentar aqui, eles são baseados em casos de vida real, eles têm algumas coisas que eu misturei de outros casos que eu vi aí ao longo da carreira, mas é que recentemente tive alguns casos e por isso a gente está trazendo esse episódio aqui também. Então, o primeiro caso é um paciente de 56 anos que de prévio ele é hipertenso, diabético, mas não tem um segmento diabético tipo 2 com segmento irregular, e também tem um histórico de etilismo. No primeiro momento, quando ele chega no hospital, a gente não sabia desse diagnóstico, mas depois ele acabou, durante a internação, ficando um tempo em abstinência e a família conversando, foi feito esse diagnóstico. Então, é um paciente que chega com a seguinte história pra gente no pronto-socorro. Ele tá há uma semana com mal-estar, febre, aferida de 38 graus, dor abdominal. A princípio nega episódios nesse momento de diarreia. Refere aí que perdeu no último mês um peso que ele não consegue quantificar, mas tem essa sensação de perda de peso. Perfeito. Chega pra gente no pronto-socorro e assim, regular estado geral, apresentando marcadores inflamatórios elevados, uma creatinina levemente tocada de 1.3, desculpa. E é mais ou menos isso que a gente tem nesse primeiro momento. Não chega em franco choque séptico, mas assim, um mal-estar geral, assim, estado geral ruim. Tá, e o cara não tem sintomas respiratórios evidentes, agora a gente tá no mundo dos vírus respiratórios, ele não tem outros achados importantes no exame clínico, nenhuma queixa muito objetiva, a não ser esse mal-estar com perda de peso e agora febre, né? Isso. Ao exame clínico, quando ele chega no pronto-socorro, a palpação abdominal, ele começa a reclamar de dor abdominal. Mais intensa a palpação. Então, é o primeiro momento que a gente acha que tem alguma coisa de foco abdominal aí. Perfeito. Então, acho que, primeiro de tudo, lembrar, né, aqui a gente pode estar dependendo da situação, né, estou diante de um paciente com dengue, estou diante de um paciente porque é um quadro febril agudo sem sintoma respiratório, dor abdominal, dependendo do surto, dependendo do momento, talvez agora mais pro meio do ano e pro frio a gente não tenha tanta dengue, mas é um diagnóstico diferencial, acho que é importante. Nada respiratório, dor abdominal, já ajuda a gente a localizar um pouco mais. Você falou que o hemograma tá lá normal, não tinha paquetopenia, nada disso, não dá pra pensar em dengue. Mas quando a gente pensa num cara que vem com febre, também vale perguntar se teve alguma viagem recente. Acho que seria uma outra coisa que talvez eu perguntaria. Perfeito, João. De antecedentes, assim, pessoais, ele é comerciante, tá? Mexe com comércio de papel, assim, caixas, nada muito específico. Não teve viagens recentes ou alguma coisa com tipo de animal, contato com animal silvestre ou alguma alimentação diferente da usual. A única coisa que é mais ou menos... ele costuma viajar, às vezes, pra praia, tá? Às vezes ele vai para Guarujá, de rotina, de tempos em tempos ele faz isso. Algumas vezes pra praia. Isso, beleza. é isso que ele faz de diferente. Tá bom. Então tem uma viagem eventualmente pra praia e tem essa dor abdominal com febre. Acho que assim, felizmente tem uma dor abdominal com febre para ajudar a gente a procurar o problema, né? Então, acho que o exame diagnóstico aqui é fazer realmente exame de imagem dessa barriga, vai ser a primeira coisa, até porque agora ele não tem diarreia, né? Se diarreia fosse um sintoma super predominante, talvez investigar as fezes e tudo mais, mas agora realmente é dor abdominal com febre num paciente etilista, né? Lembrando que às vezes o exame inicial não inclui, mas um diagnóstico diferencial seria pancreatite aguda, né? Perfeito. Ou uma hepatite alcoólica aguda, porque ele pode ter acabado de ter um bindis, né? Mas que você falou pra mim que depois de uns dias ele teve sintomas de abstinência, então não deve ser um cara que bebe pouco, né? Acho que esses dois diagnósticos são bem importantes. A febre só que talvez aponte para alguma coisa a mais que esteja acontecendo aí. Então, talvez eu fosse para esse lado. Acho que eu vi muitos pacientes assim no dia a dia e me faz pensar em pâncreas, em coisas cirúrgicas até aí, né? Perfeito, João. A pesquisa foi ampliada, foi feito o exame de imagem, também alguns exames a mais que não tinham sido feitos no primeiro momento. Então, no primeiro momento não tinha, a gente não tinha marcadores pancreáticos, não tinha enzimas pancreáticas. Amilase e lipase, a princípio, assim, levemente aumentadas. Transaminase também levemente aumentado, sem nada que chamasse muita atenção, mas tudo um pouquinho aumentado.
pesada. Tá, o gama GT um pouco alto, que ele bebe também. Tá. Perfeito, isso. Assim, TJGB um pouquinho também, sem sinais, assim, fosfatase alcalina. Nada grosseiramente alto. É, Um pouco tocado, mas nada muito alto. inclusive, FA, né, a fosfatase estava normal, não tinha sinais de colangite, né. Nesse primeiro momento chama atenção o exame de imagem. Nesse primeiro momento vem uma imagem que é compatível com um cisto pancreático, né, uma imagem sugestiva de cisto pancreático, e uma imagem próximo na região, então poderia ter uma comunicação direta, Quase que em contato para a região do fígado de um aspecto, né, de meio que liquefeito, então a suspeita ficou que ele tivesse um abscesso. Tá. Né? E aí estava muito intimamente conectado ao pâncreas nessa situação. Então, assim, num paciente nessa situação que chegou com um histórico de dor, uma perda de peso há mais ou menos um mês, com esse cisto, a hipótese que ficou interrogada no primeiro momento foi de neoplasia. Perfeito. Talvez tivesse talvez tivesse tido uma pancreatite que deu uma porrada, fez um abscesso ou alguma coisa na cabeça do pâncreas, pegou o fígado, mas acho que essa história de talvez uma lesão cística e do lado um abscesso, acho que essa foi a preocupação de, sei lá, se é com tumor abscedado, uma coisa nesse sentido. Beleza, então na verdade esse negócio tava lá, talvez explicasse o emagrecimento dele, que também chama atenção, se for que ele perdeu um peso uns meses aí. Exatamente. Talvez, claro, ele tá bebendo, mas não dá pra saber de que veio primeiro, né? Qual que é o problema. Então chama atenção para uma neoplasia com abscedada, com febre e tudo mais. Beleza, agora a gente tem que tentar fazer diagnóstico de que raios tem nesse abscesso aí, né? Perfeito, João. Então, num primeiro momento... Começou antimicrobiano, muito provavelmente. Ainda não, né? Ainda não começou antimicrobiano, mas a infecto foi chamada nesse momento. E quando a gente chega lá, a gente vê, bom, pode ser um abscesso no fígado, né? Foi mais ou menos essa pegada. A gente também concordou com a biópsia e foi feita a biópsia via radiointervenção com drenagem. Perfeito. Até para tentar entender se era neoplasia. Exatamente. Quando ele faz a drenagem, via radiointervenção guiada por imagem, né, foi guiado por ultrassom, é drenado cerca de 50 ml de conteúdo aparentemente purulento. E o que chamou a atenção foi que ele volta para UTI fazendo febre e choque séptico. Então, seja lá o que a gente mexeu, qual vespeiro a gente mexeu, ali ele começou a ter uma piora clínica significativa. Perfeito, perfeito. Então aí, nesse momento, com certeza, consideraria uma sepse, né, que veio desse abscesso, né, você falou que descompensou o paciente depois da manipulação. Isso não é incomum em processos infecciosos localizados, na hora que você mexe, a gente vê muito isso, a gente vê isso quando a gente aborda cálculo renal, pielonefrite, coisa assim, aí o paciente depois piora, a gente vê isso quando a gente aborda abscessos intraabdominais, então realmente acho que isso que aconteceu, agora é o momento de cobrir bactéria, acho que não tem muita dúvida que a gente daria terapia antimicrobiana voltada para intestino, voltada para aeróbio, anaeróbio, né, pensando em gram negativo, principalmente e anaeróbio, coisas intestinais, né, um pipetazo, um ceftriaxone flagyl, uma coisa nesse sentido, talvez fosse o basicão para esse momento, e preocupa mesmo o bacteriano, porque dessa piorada, abscesso bacteriano, como, né, então, aí você fica se perguntando, pô, de onde veio esse abscesso, né, o tumor faz sentido, porque ele é uma distorção anatômica, né, que predispõe a esse tipo de coisa, mas abscesso hepático, que não tem uma normalidade da via biliar, que não tem uma colangite, que não tem uma coisa cirúrgica, que não tem uma coisa no cólon, incomoda, assim, sabe? Você pode até falar, tá, pode ser hematogênico, estranho, né? Tá um pouco esquisito de onde veio esse abscesso, mas acho que agora entraria com antibiótico pensando em bactéria porque ele piorou, né? Exato. E, assim, até pra gente comentar um tumor liquefeito, assim, né? Assim, o tumor explicaria, né? Explicaria tudo isso. Mas nesse momento a gente começa antibiótico. Como ele chocou e tudo mais, estava grave, foi iniciado vancomicina e meropenem. No primeiro momento... Então isso que estava internado um tempo também? E estava internado um tempo. Num primeiro momento não se achou que a bacterímia... Assim, quando ele biopsiou, né, a hipótese que talvez tivesse perpetuado alguma coisa, ficou um pouco em cima da mesa, mas ficou-se na dúvida, assim. Mas dali em diante, né, ele ganhou meropenem e vancomicina, mas ele, 48 horas com esse esquema antibiótico, não tá melhorando. Piorou a função renal, começou a diálise e começou a precisar de aporte de oxigênio e, né, assim, disfunções orgânicas por uma infecção não tratada. Nesse momento começa a gente, assim, né, pô, a gente tá deixando passar alguma coisa muito óbvia aqui. Que coisa curiosa. Então, quer dizer, ele já tomou os antibióticos
né, para cobertura antimicrobiana, para bactéria, é importante nesse momento. Ele fez a drenagem do abscesso, que a gente super quer saber o que tem nesse abscesso, acho que talvez seja o segredo tá aí. A biópsia ele fez também, conseguiu fazer ou nem fez, porque às vezes vem líquido eles nem fazem. No final das contas, né, o que a gente teve assim, de pesquisa nesse material foi tudo para biópsia. Desculpa, também foi enviado material para cultura de bactérias, mas ela já fechou negativa. Não conseguiu recuperar nada de bactéria. Caramba, que curioso. Eu até vou refalar o que eu disse, que me corrigir, assim, agora para mim olhando para trás parecia muito óbvio o diagnóstico, mas assim, naquele momento a gente não pensou, assim, tava deixando passar. Perfeito. Bom, aí não sobrou muita coisa, né, Will, pra gente pensar. O que dá abscesso hepático sem anormalidade anatômica nas pessoas e que não é bactéria aeróbica, anaeróbica comum, não é nada convencional? Aí você que vai me contar. Aí rolou uma ligação para patologia, pra gente, olha, estamos um pouquinho desesperados, precisamos de uma ajuda nesse caso, e vocês precisam agilizar a nossa vida. Conta pra gente. Por favor, né, tente antecipar o caso. Esse caso foi levado em prioridade e o patologista dá a seguinte notícia: eu vi um bicho aqui na lâmina. Ainda não fiz Nucleado. um bicho, ainda não fiz colorações específicas, mas acabei de ver uma entamoeba aqui no exame. Se o seu caso for sugestivo, assim, sugiro que o diagnóstico é muito provável. No momento que a gente recebe essa notícia, a gente não pensa duas vezes. E taca leflagil, Taca ele metronidazol. Muito bom. O paciente recebe metronidazol, a gente começa com a dose de 750 de 8 em 8, uma dose alta, lembrando que o nosso paciente está grave, né? E o paciente faz uma coisa meio bizarra, assim, que ele evolui com delírio barra bacteremia, uma toxicidade neurológica. Ele pode ter feito um delírio, assim, né, tá na UTI, pelo contexto e tudo mais, mas chama a atenção o estudo que tá acontecendo com ele. Caramba. Nesse momento a gente pede cultura de fezes, pede, né, PPF, né, protoparasitológico e claro... protoparasitológico, Aham. pede antígeno para entamoeba nas fezes e vamos esperar que esse nosso paciente melhore. Boa. Então, interessante o caso, porque chama atenção num paciente que é imunocompetente, talvez levemente imunossuprimido só. Ele tem um quadro de abscesso hepático sem grandes anormalidades da via biliar. Gerou uma dúvida de ter uma neoplasia abscedada porque tinha um cisto pancreático suspeito. Então, isso que foi o que atrapalhou a gente pensar nesse diagnóstico. Porque se não tivesse esse cisto do pâncreas, é só um abscesso hepático puro. Talvez seria mais fácil, né? A importância da anamnese inicial, depois alguém for conversar com a família, ele já tinha um atomo de 1 ano atrás e o cisto já estava lá. Então já tinha um cisto pancreático. Exato. Eu não falei isso no começo, mas é porque no começo a gente não tinha essa informação, ou se tinha, ficou perdido. Às vezes o paciente também é mal informante nesse contexto do etilismo que você está comentando comigo, né? Eu já tive um caso, só para ilustrar, não é comum, pessoal, que a gente veja de abscesso hepático primário, tá? Assim, só abscesso hepático bacteriano. Geralmente acontece em pessoas mais idosas com anormalidades da via biliar, especialmente neoplasias e tudo mais, então daí talvez a dúvida aqui nesse caso, né? Enquanto o abscesso mebiano geralmente acontece em pessoas em média, mais jovens, né? Que tem a ver com viagens, tem a ver com, muitas vezes, a mebíase ela é intestinal, e assim, a primeira manifestação extraintestinal clássica é o abscesso mebiano hepático, e que pode acontecer, assim, tipicamente uma doença de viajante que vem depois de uma diarreia, né? Você vai falar assim, coisas estranhas que eu já vi na vida. Eu já vi uma bacteremia por Klebsiella K1, que fez uma meningite e um abscesso hepático, por exemplo. É comum isso? Não, tá? Então tem alguns outros bichos, mas o mais comum mesmo seria você pensar em abscesso mebiano quando você tem um viajante que vem com um quadro de diarreia, faz abscesso hepático e ele não tem grandes antecedentes, outros a não ser a viagem para um lugar lembrando que a contaminação é fecal oral, então água suspeita, algum alimento suspeito, alguma coisa nesse sentido. Agora, só para falar sobre o tratamento, a gente vai voltar nisso depois, mas o Will falou muito bem, metronidazol, e aí fez toxicidade, qual que é a alternativa, né? Pois é. E aí, assim, no Brasil a gente tem de alternativa o tinidazol, que é um outro metronidazol da vida, mas aí nesse caso talvez nitazoxanida, que é o Anita, seja uma segunda opção aí pro teu paciente que fez toxicidade ao metronidazol, né? Mas essa é uma apresentação de abscesso mebiano no imunocompetente com algumas dificuldades, mas é assim que a gente acaba vendo, viu, pessoal? Porque não é uma coisa que a gente pensa todo dia e vale lembrar dele, principalmente nesses abscessos que não tem ali um motivo muito claro para a bactéria ir para lá, tá? Acho que é legal lembrar dele, né?
Exato. Então, falando só um pouquinho mais sobre a amebíase em si, né, ela é uma doença parasitária causada por um protozoário. A entamoeba histolítica é a principal causadora, né, um parasita unicelular. Você pode encontrar em outros mamíferos, como cães e gatos, que também pode se infectar, mas, geralmente eles não eliminam a forma de cisto, é o ser humano que é o principal, que ela consegue apresentar a sua outra forma, né, que é a sua forma ativa, que é o trofozoíta. Eh, e uma vez que você, como o João comentou, né, principal de forma de infecção é uma forma alimentar, então a grande maioria do contexto que a gente vê dessa infecção mundo afora é aquela velha e boa jeca, né, o paciente, tem sintomas, a grande assim, pacientes não imunossuprimidos ou sem outros fatores de risco geralmente evoluem bem. Ou até assintomáticos, Até muitas vezes, né, sintomáticos, exa a maioria. inclusive, né, existe hospedeiro assintomático, se a gente faz rastreio em população, é capaz de você conhecer, encontrar uma parcela assintomática, mas alguns pacientes evoluem com doença sintomática, né, e a doença sintomática é uma diarreia ruim, né, digamos assim. A gente pensa nela na forma disentérica muitas vezes, quando tem sangramento, quando tem aquele diferencial com aquelas enteroinvasivas normalmente, que a gente pensar na entamoeba. E aí, assim, 1 a 3 semanas de sintoma, né, por isso que é difícil diagnosticar, às vezes não é uma coisa super óbvia e aguda, e pode ter sangramento, muco, aqueles produtos patológicos para ajudar a sugerir, mas pode não ter nada disso, pode ser É. só uma diarreia e sem complicações. Uma coisa que ajuda é que os sintomas eles costumam iniciar de forma mais insidiosa, e às vezes eles podem surgir dias, semanas após a infecção, às vezes até mais, né. Então, uma coisa importante para a gente lembrar é que o período de incubação é em média 2 a 4 semanas, mas isso pode durar mais, inclusive isso pode ser até tipo anos, né. E é um diagnóstico diferencial de diarreia do viajante, tá, pessoal? Clássico, assim, é uma delas. É claro que não é a mais comum, né? Mas ainda é uma possibilidade. Você pode ver um paciente que viajou e um pouco tempo depois ele apresentar diarreia sem tamoeba. Não é raro, já vi acontecer. Perfeito. Vamos falar um pouquinho do diagnóstico, João. Geralmente quando a gente faz o diagnóstico, eh, ou você já está suspeitando que o paciente está numa região epidemiologicamente com muitos casos. Então, se o paciente está numa região que é muito comum e começa com esses sintomas de diarreia invasiva, né? É, É um dos diagnósticos em diferenciais. algumas situações a gente até já trata de forma empírica. Acho que até uma das questões que a gente vê menos, viu, é porque justamente a gente vai falar um pouco dos exames, mas o exame de fezes classicão, o PPF, parasitológico, a pesquisa direta pode ter uma baixa sensibilidade para encontrar o bicho. Alguns estudos falam menos de 60%. Então, muita gente provavelmente vai chegar com uma diarreia, nem vai pensar que a entamoeba vai ganhar um metronidazol ali, porque ciprimetronidazol não é uma combinação incomum de se utilizar no pronto-socorro, e aí você acabou tratando aquilo ali, nem ficou sabendo que era entamoeba, e essa é uma das questões, né. Então, um método é a pesquisa direta nas fezes, mas ele tem que pedir o parasitológico, tem que procurar o bicho, e aí nós estamos falando de uma sensibilidade mais baixa, que esse é um dos problemas que nós temos. Exato. Eh, mas a gente também tem um exame novo, né, que assim, é relativamente novo, mas é que é um exame que hoje tem uma sensibilidade e especificidade melhores, muito boas, que é o antígeno É por ELISA, né, por ELISA. normalmente. E não é um método caro, né, tem método imunocromatográfico também, e hoje em dia eles já são mais disseminados esses testes lembrados de solicitar nas fezes. Até porque ali você consegue, pegando o antígeno, fazer um rastreio melhor, porque pelo método PPF a liberação dos trofositos são meio que intermitentes, então isso também Exato. atrapalharia. Então você pode, eventualmente, encontrar, o antígeno muito rapidamente. Sabe como quando a gente faz aqueles testes, o paciente internou com uma diarreia invasiva, é suspeito. Aí você pede lá, adeno, Clostridium, rota, não sei o quê. Esse é um dos testes que você pode pedir, incluir na sua investigação, e você vai ter uns positivos se você começar a fazer, tá? Então, é um teste simples, de um dia para o outro tem resultado e pode mudar completamente a conduta do teu paciente com diarreia. Exato. Outro diagnóstico diferencial, ou o momento de diagnóstico é quando você vai fazer colonoscopia. E inclusive ela entra no diagnóstico diferencial de doença inflamatória intestinal. Isso. Então você que tem aquele paciente, por exemplo, o que pode acontecer hoje, pessoal? Então vamos pensar, você não pediu o exame da ameba lá, né? Você tem um paciente com uma diarreia meio subaguda crônica, alguns produtos patológicos, tá, duvido, pode ser que esse paciente jovem, pode ser até que ele viajou, a gente não pensou nisso. Ah, será que tem doença inflamatória? Será que tem retocolite? Vou fazer uma colono, e aí na colono você pode sim encontrar, na biópsia, na pesquisa direta do material, até olhando ali, você pode encontrar etamoeba como um diferencial de doença inflamatória intestinal. Então, em geral, não é o primeiro exame, mas você pode investigar achando que é uma outra coisa e acabar encontrando
a entamoeba nesse diagnóstico. E tem o método molecular, os métodos de PCR nas fezes. Então, por exemplo, a gente tem uns painéis diagnósticos, tipo os painéis do FilmArray, por exemplo, que a gente já trouxe aqui em alguns episódios. Então, existe o FilmArray de intestino e ele tem entamoeba histolítica como parte ali. Tem um biomol, ela pode ser usada para fazer diagnóstico também. E o PCR ele é mais sensível, ele é mais específico, ele é até considerado meio gold standard hoje para pesquisar a entamoeba e está incluso em alguns painéis intestinais a entamoeba histolítica. Tá? Então você poderia fazer o PCR e você vai acabar encontrando ela também se você for atrás de um painel mais amplo de diagnóstico, por exemplo. Então a biologia molecular acelerou isso também, mas realmente fora do mundo do painel, não acho que é um exame que eu sairia pedindo, um PCR de entamoeba. Né? Então, acho que a gente pede mais no mundo dos painéis diagnósticos para alguns pacientes selecionados. E, claro, no dia a dia, o antígeno, acho que ele resolve muito bem. Essa pesquisa de antígeno por ELISA, ela é sensacional para nós, resolve todos os nossos problemas. Perfeito, João. Como a gente comentou, né, das formas de diagnóstico, acho que se você não desconfia, não levanta essa hipótese, é um diagnóstico que pode acabar sendo esquecido. E como você comentou, a gente às vezes trata sem querer. Então, fala pra gente desse outro caso que você Perfeito. mencionou. Antes de eu falar até de outros fatores de risco, né, vou trazer um outro caso que eu vi recentemente, que era um paciente que tinha uma LMA e ele veio para fazer o transplante de medula. A princípio, assim, sem nenhum outro fator de risco, não tinha viagens também, ele era morador de interior de São Paulo. Chegou a fazer exame de imagem que eles fazem, né, de tomo pré-exame e não tinha nada, assim, não foi visto nenhum tipo de abscesso, nada. Tá, então uns meses depois do transplante, uns 2 meses depois do TMO. Isso, transplantou, né, chegou até passar um período pós o TMO, mais ou menos isso que você comentou, se não me engano foi entre o D mais 50 ali, D mais 60, e o paciente começa a apresentar dor abdominal, dor abdominal, dor abdominal. Ele tinha diarreia, pelo menos? Ele tinha diarreia, inclusive, né, que começou a se investigar... Trouxe ele, a diarreia. Exatamente. Então, nesse momento, assim, um paciente pós-TMO, 60 dias com dor abdominal e diarreia. A diarreia era aquela diarreia, assim, 2, 3 episódios aqui e ali, às vezes dependia como é que era, mas ele teve alguns episódios. Perfeito. Aí, nesse contexto de diagnóstico, o que foi feito? Imagem e vamos investigar. Perfeito. Então, só para contextualizar o racional desses pacientes, claro que mudou bastante agora, a gente tá falando do cara imunocompetente, uma viagem, agora estamos falando de um cara imunossuprimido clássico, pós-TMO, e é um dos diagnósticos mais importantes pós-alogênico. Então, na LMA, o TMO é alogênico, é outro doador, né? Não é do próprio paciente, não é autólogo, é doença do enxerto contra hospedeiro do trato digestivo. Então, é muito comum que eles tenham diarreia, que se apresenta ali de uma forma, a doença do enxerto contra hospedeiro aguda do trato gastrointestinal, ela vem assim, e o tratamento, claro, geralmente a diarreia é mais profusa, mas pode ser leve no primeiro momento. E aí, qual que é o grande problema? Que esse cara é imunodeprimido e tem alto risco de ter infecção por um monte de coisa. E aí, como que trata o DASH, né? Como tá doença do enxerto? Imunossuprimindo mais. Então, a gente não gosta de imunossuprimir mais sem garantir que nós não cobrimos todas as possibilidades diagnósticas antes, né? E é comum que esses pacientes, inclusive, ganhem retrosigmoidoscopia ou colonoscopia para fazer uma biópsiazinha para documentar o DASH, caso você não encontre nada de intestinal. Você vai investigar citomegalovírus, até como uma das causas de diarreia nesse paciente, né? Mas aí esse é um paciente que tipicamente, quando a gente vai suspeitar de DASH, a gente faz o quê? Todo o rastreio das fezes para garantir que não tem mais alguma coisa aí. E dor abdominal, a gente vai fazer tomografia também para procurar se não tem alguma complicação. A gente já viu uns pacientes com DASH fazerem ulceração, pneumatose intestinal, complicações graves do intestino também. Então acho que é um perfeito, João. Foi exatamente o que aconteceu com esse paciente, né? Foi pedido exame de imagem e foi visto uma coleção hepática. Pronto, toma mais uma. Nesse momento que a gente foi vista a coleção hepática, né? A própria equipe de transplante pegou exames de rotina de rastreio de fezes, pediu tudo. Quando eu digo tudo, foi tudo mesmo. Perfeito. Então, uma coprocultura podia identificar uma bactéria invasiva, que é mais comum no pós-TMO, que é mais, se tiver DASH, então é mais comum ainda. Exato. E por causa do abscesso, foi pedido antígeno de entamoeba nas fezes. Boa, olha que interessante. Tá? E para nossa surpresa, né? Ou não tanta surpresa assim, depois que a gente discutiu o caso anterior, mas surpresa normalmente, exatamente, porque não é uma coisa de todo dia, né? Veio positivo. Ele veio positivo. Olha que interessante. Então, um paciente com abscesso hepático e um antígeno positivo nas fezes. Nesse caso, a biópsia não conseguiu confirmar o diagnóstico
foi também drenada O o abscesso? abscesso hepático desse paciente, mas nesse caso não se conseguiu fazer o diagnóstico. Perfeito. Não conseguiu se encontrar ali, né? Mas assim, Mas pode lembrando. ser, tinha necrose, enfim. Exatamente, né? Perfeito. E também tempo, quando vocês viram o antígeno das fezes, começou a tratar já, com Exato. certeza. Tá, aí depois fez a drenagem do abscesso, pode ser que isso levou um tempo também para você coletar material, e aí, é claro, você foi eliminando as entamoebas ali com flagyl, com Então, metronidazol. 2 casos opostos, mas que a gente abraça aqui quase todos os fatores de risco, né? Só vou mencionar mais alguns fatores de risco aqui, então, como a gente mencionou, né? Malnutrição, principalmente a região onde você mora, né? A questão do saneamento básico. Sim, é bem associado com condições socioeconômicas ruins, né? Perfeitamente. É aquela doença que, questão social, Tratamento de água. a gente salvou muito mais, muitas vidas com essa questão do saneamento básico, né? A importância dessa questão da infectologia. Pacientes que já tomaram altas doses de corticoide, doenças malignas, crianças. O deprimido sempre vai ter mais risco, porque como a gente falou, né, muitos são assintomáticos, mas tem um papel importantíssimo da tua imunidade, principalmente no nível intestinal ali, para você não ter a infecção sintomática. Então é natural que pessoas que têm hipogama, que usam corticoide, que têm malignidades, doenças malignas de um modo geral, estão desnutridas também, enfim, tem um risco maior, né, de desenvolver doença invasiva. Isso. E também existe a questão da imunossupressão relacionada ao HIV, que também é um fator de risco, principalmente quando o paciente está imunossuprimido pelo HIV, existe um risco significativo de ter a doença disseminada em sua forma mais grave. Então isso também tem que ser levado Isso é uma causa clássica mesmo. Eu lembro quando a gente fez uma revisão sobre as causas de diarreia em pacientes com HIV, principalmente com CD4 abaixo de 200, a gente via assim que existia uma porcentagem da investigação que era aquelas diarreias com forma disentérica que a gente deveria investigar em tamoeba, que não era incomum. E também existe um fator de risco que é principalmente em profissionais profissionais do sexo, que também, né, acabam se expondo um pouco mais, esse contato um pouco maior. Aí se assemelha com o que aconteceu com a hepatite A. Você poderia ter um surto semelhante ao que acontece com a hepatite A também, né? Perfeito. E como você comentou lá no começo, né, João, o viajante. Perfeito. E aí vamos pro tratamento então, né, Will? Acho que é o que sobrou pra gente comentar. A gente já comentou um pouco, assim, pessoal, existem formas raras de amebíase extra-intestino e extra-fígado, mas elas são bastante incomuns. Tem forma respiratória, forma cerebral, mas aí realmente é um negócio da exceção, da exceção, da exceção, tá? A gente não vai ver isso de maneira comum, não vai ser comum que a gente veja. E o tratamento, acho que vale mencionar um pouquinho de tratamento. Acho que a droga número 1, a primeira coisa é assim, você poderia falar assim, encontrei entamoeba num paciente quase assintomático ou que tem dúvida. Em geral, a entamoeba histolítica, ao contrário de outras coisas que você pode encontrar num PPF, a gente vai tratar, é recomendado que se trate esse paciente, porque a maioria dos pacientes que você encontra vão ter algum sintoma em algum momento, tá? Não é incomum que você peça por outra razão. Fiz um PPF de rotina e veio cisto de entamoeba histolítica. Entamoeba histolítica trate, é para tratar. Veio outras coisas, tem outros protozoários que a gente não costuma tratar, entamoeba coli, Endolimax, tem uns outros que a gente acaba vendo ali que a gente não mexe, tá? Mas entamoeba histolítica em geral se recomenda tratar, mesmo que o paciente não esteja muito sintomático, até porque também carrega e transmite para os outros, né? Que é outra questão, mas muitos vão ficar sintomáticos. E a outra coisa, claro, você não ficar sintomático porque tem muito burden para vir no PPF, né? E o tratamento em geral é com uma droga clássica que é o metronidazol, talvez seja a droga de escolha a mais bem estudada que nós temos hoje, né? Então, primariamente você vai tratar com metronidazol. A dose que eu estava falando, né, depende da gravidade do paciente. A maioria dos pacientes a gente vai tratar com o metronidazol 400 a 500 miligramas de 8 em 8 e injetável, se os pacientes forem muito graves, 500 a 750 de 8 em 8 a gente vai usar para tratar esses pacientes. Em geral, o metronidazol é muito pouco tóxico, é muito pouco problemático. A duração do tratamento depende, né? A forma intestinal vai ser um tratamento geralmente mais curto, alguns vão falar aí 10, 14 dias, só que depende da melhora dos sintomas também, tá? A gente às vezes pode estender um pouco esse tratamento. E o abscesso hepático, com certeza, até a resolução do abscesso. Lembrando que a maioria desses abscessos não precisa drenar, tá? Quando eles são só amebianos, a maioria não é necessariamente, não precisa se drenar, ele vai diminuindo com o tempo. E aí a drenagem fica reservada para aqueles pacientes que têm abscessos muito grandes que não estão diminuindo com o metronidazol, tá? Por períodos mais longos, 2, 3 semanas, não está diminuindo, vai se drenar. E o que é importante saber de efeitos adversos, classicamente o metronidazol, o único problema que ele dá é aquele efeito, a gente chama de efeito antabuse, né? Que alguns pacientes quando consomem álcool,
eles vão ter... Existe uma inibição de uma enzima que converte o álcool vira um éster, que vira um éter, enfim, tem todo um caminho para ser metabolizado, e tem uma enzima que é inibida pelo metronidazol no meio desse caminho, e as pessoas têm acúmulo de um metabólito que dá a sensação de morte, de gosto metálico na boca, de ansiedade, é uma sensação de horrível, né? Isso pode acontecer, então tem que orientar o paciente a evitar a bebida alcoólica quando ele está tomando o metronidazol. E quando ele tem alguma contraindicação, ou quando outras alternativas, né? Incluem a gente usar, por exemplo, tinidazol ou algum outro azólico parecido, e a droga que a gente seria a grande alternativa, vai um outro mecanismo, é a nitazoxanida, que é o Anita, que a gente usa para várias parasitoses, ele tem efeito antiamebiano. Eu diria assim que para você que você quer lembrar o que trata entamoeba, lembra da giardia, que existe uma boa semelhança aí entre elas, tá? Então, geralmente o metronidazol e a Anita são os que a gente mais vai utilizar para tratar esses pacientes. Perfeito, número lembrar que se você tem um abscesso ali, é indicado você fazer a drenagem, né, o controle cirúrgico, como a gente comentou. Dependendo, né, quando você sabe que é só amebiano, teoricamente dá para tratar só com flagyl, mas quando você tem um abscesso grande, ou que está crescendo, que não tem uma boa resposta, ou então, como você falou, não sei se é amebíase, isso é uma outra grande dificuldade, né, você não saber que é entamoeba, você pode acabar precisando drenar o abscesso, né. Exatamente. E lembrar os diagnósticos diferenciais, né, Shigella, E. coli, Campylobacter, Clostridium, né, Clostridioides difficile, doença inflamatória intestinal, doença isquêmica do intestino, outras causas aí de abscesso hepático, né. Teve um detalhe, João, que a gente acabou não comentando, até porque é uma questão que seria talvez um problema, né, a gente não falou sobre quando a gente vai fazer o tratamento da eliminação dos cistos. Então, a recomendação quando a gente vê na literatura para tratar amebíase seria, num primeiro momento, o ciclo de metronidazol, e depois, para você eliminar eventuais cistos que ainda tenham ficado, existiria ali uma segunda rodada, ou inclusive a eliminação dos cistos em pacientes assintomáticos, você poderia tratar com paromicina ou iodoquinol. São duas drogas que a gente não encontra tão fácil no Brasil. Então, de uma forma geral, a gente acaba não utilizando elas, acaba não fazendo esse tratamento dessa segunda parte. A gente acaba dando metronidazol e depois fica rezando para não recidivar mesmo assim. Na prática mesmo, eu acho que é isso que a maioria dos infectologistas fazem, que a gente acaba fazendo. Se por acaso alguém que está ouvindo aí sabe onde é que tem, costuma fazer, comentem nas nossas mídias sociais, que seria legal trocar essa figurinha. Mas acho que dessa parte do tratamento, então a gente terminou com isso. Isso, então diarreia aguda vai ter um diferencial, né, como o Will falou, as formas entéricas geralmente têm esses patógenos todos, e quando tem o abscesso hepático, aí você vai atrás de coisas que dão abscesso hepático. E aí, dependendo do paciente, né, esse paciente TMO podia ser tudo, esse abscesso hepático também. Até interessante esse caso, porque ele tinha diarreia e abscesso. Então, esse é um caso que tu fala assim, por que drenou o abscesso? Porque não tem certeza que é amebíase, concorda? Ele pode ter, qualquer outra disseminação, até cândida pode fazer pequenos abscessos hepáticos, então é um caso complicado, não é à toa que ele foi investigado e drenado, né? Exatamente. Uma coisa que a gente não comentou, a gente pode fazer exame de sorologia para também ajudar no diagnóstico. Perfeito, perfeito. Existe sorologia, mas aquele grande problema, que é o que você falou, né? Não dá para diferenciar uma infecção ativa de ter tido contato, né? Então vai servir só para um inquérito mais epidemiológico, assim. Exato. Da entamoeba, né? Então, talvez um paciente que você esteja investigando um abscesso hepático, que você faz sorologia, IgM e IgG, pós 7 dias do início dos sintomas, na dúvida, você repete ali mais um período depois, algumas semanas depois, e em nenhum momento tem soroconversão, é uma hipótese que acaba ajudando talvez a afastar. Talvez se for negativo também possa ajudar, né? O IgM positivo pode te ajudar no diagnóstico. Acho que é isso que a gente falou, né, João? Bom para vocês verem um pouco da apresentação no dia a dia, porque a gente não quis pegar e falar só de amebíase do começo ao fim, sem mostrar casos, porque veja como ela se apresentou. Num caso foi um abscesso hepático inesperado, num viajante imunocompetente, mas que tinha um diferencial com um tumor abscedado, e o outro caso foi aí sim um imunocomprometido, mas que tinha um grande diferencial de diagnóstico de diarreia e um abscesso hepático. Então, para ilustrar que ela é uma infecção mais rara, mas que ela pode sim aparecer em vários tipos de pacientes, aí é bom estar preparado para encontrar e para tratar. Por hoje é isso. Falou. Falou, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.